Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Vida Desperta com Reiki. Preste atenção, na sequência do módulo 1 do nível 2, você encontrará as aulas sobre o campo de energia humana, a aura, ou as camadas sutis que revestem o espírito, e um exercício também, a outra aula é um exercício de percepção da aura pelo contato. Então nós temos duas aulas importantes que você precisa rever se você não se sente seguro para avançar neste momento, nestas informações, nesta aula que nós vamos transmitir agora. Você precisa assistir lá no módulo ou no nível 2, módulo 1, a aula que fala sobre o campo de energia humana e também assistir a aula que se trata de um exercício de percepção da aura pelo contato. Se você ainda está com dificuldades no desenvolvimento destas capacidades, então assista às aulas anteriores e retorne aqui para continuar o aprendizado desta técnica mais avançada. Mas se você está acompanhando cada uma de nossas aulas calmamente, se você se dedicou ao exercício diário dos pilares e princípios do Reiki neste momento, você não encontrará qualquer dificuldade em compreender o que falaremos. E o que vamos te passar fará toda a diferença do ponto de vista holístico em suas práticas de Reiki. Antes, porém, de avançarmos para a técnica de hoje, lembramos que o processo de cura interior visa o reequilíbrio energético de cada corpo sutil ou camadas da aura, o que está associado não apenas ao fluxo de vitalidade, o Qi, composto pela energia universal e energia telúrica, mas também à harmonia das emanações psíquicas, pensamentos e emoções produzidas sem cessar. A psicofisiologia da alma está estruturada na harmonia dos pensamentos e das emoções do indivíduo. E quando esta harmonia não se verifica, por consequência, o conjunto a que chamamos de agregado humano, as diversas camadas, e que é composto pelos corpos sutis e denso, se ressente. É que alguns setores perdem o equilíbrio funcional e passam a exigir uma demanda energética maior em relação a outros setores. Então, a vitalidade ou Qi, no entanto, permanece regular, mas com a demanda aumentada passa a ser insuficiente até que em dado momento ocorre a falência funcional de um ou outro ponto do agregado humano. E por conseguinte, estabelece-se a psicossomatização da enfermidade da alma, ou seja, aquele desequilíbrio energético que gera ou provoca uma perda de funcionalidade em alguns dos setores da aura humana, repercute na camada mais densa, que é o corpo físico, na forma de enfermidade. Ou seja, a doença que começa na alma se estabelece no corpo denso ou no corpo físico. Isto que dissemos não é nenhuma novidade, porém a lembrança é importante para que entendamos que a psicoterapia sem terapia energética ou vice-versa, ou seja, a psicoterapia sem um tratamento energético ou o tratamento energético sem a parte psicoterápica, como vimos acontecer já em vários casos, pouco ou nada resolve dentro dos propósitos de cura a que nos dispomos realizar ou a que nos dispomos a realizar. Entendemos que uma sessão de terapêutica deva se basear nos conceitos ora apresentados, tratar os campos energéticos, a aura,
tratar o corpo físico, tratar as questões mentais e emocionais. Se nós entendemos isso, se o profissional de Reiki ou o profissional terapeuta entenda que a filosofia de Juvenal deva ser aplicada em suas sessões de atendimento, ou seja, mensam in corpore sano, aí sim nós conseguiremos resultados muito melhores, muito mais expressivos. Porque conseguiremos perpassar uma trajetória de auxílio, uma proposta de auxílio a nosso cliente ou ao nosso cliente, em que, num último momento, em numa última instância, nós faremos com que ele reflita e, refletindo, desperte para a parte que lhe compete realizar, para que aí sim a cura se estabeleça. Senão, tudo que nós fizermos será paliativo. Assim teremos, pelo menos na maioria dos primeiros atendimentos, a que prestaremos ao nosso cliente, as fases de terapia energética, a terapia do corpo com aplicações de técnicas como reflexologia e acupuntura, e a psicoterapia baseada na investigação do comportamento e na possibilidade de o cliente expressar seus pensamentos e emoções, porque quando ele se expressa, ele automaticamente precisa fazer, ainda que de forma instintiva, uma breve reflexão, e essa reflexão, breve, ainda que brevíssima, promove a ele pontos de partida para meditações mais profundas, descobrindo onde ele agiu, desfavorecendo a si mesmo, ou onde ele deixou de agir, desfavorecendo a si mesmo. Considerando cada uma das etapas anteriores que mencionamos e que poderemos com maior eficiência considerando cada uma das etapas anteriores, é que poderemos com maior eficiência ajudar ao cliente a se ajudar, principalmente se oportunizamos a ele a possibilidade de esvaziamento das emoções represadas, sem, contudo, interferirmos com os nossos pontos de vista ou aconselhamentos que temos por impulso sempre oferecer, mas que nem sempre ajudam. É necessário que haja uma predisposição a partir das reflexões próprias do cliente de que ele peça o auxílio ou o aconselhamento. Quando ele chegar nesse momento de amadurecimento e nos pedir o aconselhamento, ainda assim não expressaremos as nossas próprias opiniões. Retornaremos ou devolveremos para ele a própria pergunta que nos foi feita, do tipo, o que você acha que deveria ter feito melhor? E assim estimularemos ainda mais as suas próprias reflexões e ele chegará por si próprio às conclusões. Existe um momento, todavia, em que nós estaremos mais, poderemos dizer, familiarizados com todo o caso, ou mais à vontade, teremos um pouco mais de liberdade para expressarmos alguns pontos de vista, desde que estes sejam técnicos e absolutamente necessários, não apenas para mostrar conhecimento, porque as pessoas podem, por educação, nos ouvir os aconselhamentos, mas é muito provável ou muito pouco provável que elas acatem aquilo que nós determinamos. É necessário que elas entendam exatamente o que elas fizeram ou deixaram de fazer para chegarem em tais circunstâncias desfavoráveis. E aí sim elas adotarão uma metodologia baseada no nosso apoio, em que elas conseguirão se desvincular das problemáticas que geram, ou dos comportamentos mentais ou emocionais que geram os desequilíbrios e as desarmonias. É muito simples. É isso que passaremos a fazer.
daqui para diante. E na próxima aula buscaremos integrar ou pelo menos tentaremos ao máximo a integração de todas as práticas possíveis numa mesma sessão de Reiki, sem contudo, é claro, criarmos procedimentos terapêuticos intrincados e de difícil execução. Assim, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.